Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, o canal que te conecta à palavra do Senhor. E você hoje é meu convidado, minha convidada, para estudarmos o livro de Atos, capítulo 18. E nesse capítulo veremos que Paulo continua sendo rejeitado pelos judeus por onde passa. E ele se voltará para os gentios, que sempre o receberam melhor o evangelho em seus corações, com alegria e esperança. Então, eu já te convido para que você assista até o final e vamos juntos aprender mais sobre o livro de Atos 18. Mas antes, vamos entregar esse momento a Deus. Feche seus olhos, acalme o seu coração. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, entregamos a Ti, Senhor, este momento de estudo, a Ti glorificamos, Te adoramos, Senhor, e a Ti rendemos, ó Pai, este momento. Que o Teu Espírito Santo seja conosco a partir de agora, nos direcionando, nos dando sabedoria acerca da Sua palavra. Abençoa, Pai, cada casa, cada lar, cada pessoa, Senhor, que está aqui juntinho acompanhando este vídeo para aprender mais da Tua palavra. Que a Tua palavra venha queimar nos corações de todos esses que vão estudar aqui conosco através deste vídeo. Então, desde já, somos gratos a Ti por tudo. Te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 18, a gente vê que Paulo vai pregar, ele vai ministrar, ele vai viajar por várias cidades e nações, levando as boas novas. Apolo também pregará com o poder do reino de Deus. Então, qual o contexto histórico aqui, antes da gente adentrar na leitura? Paulo e Silas, eles pregaram, foram perseguidos em Tessalônica e depois em Bereia. Chegando então em Atenas, Paulo ele prega na colina de Marte acerca do Deus desconhecido aos atenienses sábios e filósofos, cheios de conhecimento, mas não conseguem receber o evangelho de Jesus. E Paulo acabou dizendo a eles: nós somos geração de Deus e vivemos por Ele. Então, sem mais, vamos iniciar aqui então o livro de Atos 18, versículo 1. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Corinto era aqui outra cidade, importância da Grécia, Acaia. Tinha o nome de Acaia. Seus dois portos faziam dela um centro de comércio da região do Mediterrâneo. Versículo 2. E, achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. Então, aqui a gente vê, que parece aqui para a gente que em 41 depois de Cristo, o imperador Cláudio, ele proibiu os judeus de se reunirem em Roma. Então, em seguida, em mais ou menos 49 depois de Cristo, ele os expulsou totalmente, provavelmente por não terem surtido efeito as medidas anteriores. Então, presume-se, que Áquila e Priscila foram expulsos nessa ocasião. O fato deles terem recém-chegado da Itália sugere que Paulo chegou em Corinto por volta de 50 depois de Cristo. Vamos ver aqui o versículo 3. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas.
Então aqui, fabricar tendas se refere às pessoas que trabalhavam com couro, ligadas talvez ao trabalho com tecido de pelo de cabra, o qual era confeccionado na Cilícia, região onde Paulo se originava, e a tradição rabínica posterior confirma a importância de os mestres possuírem um ofício para ajudar no seu sustento. Então, quando fala aqui, de fazer tendas, dentre esse fazer tendas eram várias coisas, Mexer com couro, com pele de cabra, enfim, eles tinham que fazer algo, eles tinham que ter um ofício, para ajudar ali então no seu sustento. Versículo 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então, Paulo aqui, ele prega, De acordo com os seus costumes, Paulo ele argumentava na sinagoga, procurando persuadir judeus e gregos. Aparentemente, os gregos eram tementes a Deus e Paulo os teria encontrado na sinagoga. Mas, possivelmente, fora também. Uma inscrição foi encontrada em Corinto, atestando a existência de uma sinagoga dos hebreus, e a data da inscrição é debatida, mas talvez seja posterior ao tempo de Paulo. Então a gente vê que muita coisa é encontrada, nos tempos atuais, que comprova toda a veracidade da Bíblia, os lugares citados, por onde muitos locais que são citados na Bíblia vão sendo encontrados os resquícios, de sinagogas, cidades antigas, pertences, anéis e muitas coisas que vêm para comprovar, o que está escrito na Bíblia, na palavra, porque muitas pessoas não acreditam, acham que é apenas fábula, é apenas história, mas a ciência, e justamente a história, a arqueologia, ela vem trazendo fatos, ela vem trazendo ali objetos, e ruínas que comprovam, então, a veracidade de muita coisa que está escrito aqui na Bíblia. Versículo 5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, quando Silas e Timóteo finalmente alcançaram Paulo em Corinto, ele se dedicou àquilo que melhor fazia, a pregação da palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, ele parava ali, ele falava, ele usava ali de muitos argumentos para mostrar, então, para os judeus que Jesus, de fato, era o Cristo, pois muitos não criam, muitos não acreditavam. Mas, versículo 6, mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Então, aqui o que é que Paulo faz? Ele sacode ali as suas vestes, E esse gesto simbolizava que Paulo, então, ali tinha terminado, ele tinha encerrado, a prioridade dada ao evangelismo de judeus, como se estivesse sacudindo o pó das dobras das suas vestes. Então, agora ele se concentraria na colheita mais frutífera entre os gentios. Semelhantemente, lá em Atos 13:46, Paulo e Barnabé responderam à persistente rejeição dos judeus ao evangelho, dizendo: de agora em diante,
eu irei para os gentios. Então aqui ele está pregando, ele está levando a palavra, ele está falando ali com os judeus, mas o que é que acontece, né? A gente vê aqui no versículo 6 que eles resistem à palavra, eles blasfemam. Então, ali, Paulo, ele não ia ficar insistindo com quem não quer. É a mesma coisa, é nos dias de hoje. Muitas vezes a gente quer ensinar a palavra, a gente quer levar, mostrar, falar do amor de Jesus, mostrar quem foi Jesus. Mas muitas vezes nós encontramos pessoas como esses judeus, que resistem à palavra, que blasfemam. Então, muitas vezes, nós também precisamos ter o discernimento de Deus. Não adianta a gente ficar ali insistindo muito com quem não quer. Aqui Paulo estava levando a palavra para os judeus, mas eles não queriam. O que é que ele faz? Sacode as vestes e diz: o seu sangue seja sobre a vossa cabeça. O que é isso? Você fica com a responsabilidade. Eu estou trazendo a palavra do Senhor, mas se você não quer, se você está blasfemando, então depois você se resolve com Deus. O seu pecado seja sobre a sua cabeça. Você não vai poder dizer: ah, mas eu não sabia. Ah, Senhor, mas eu não conhecia a sua palavra. Não. Porque alguém tentou falar. Alguém tentou ensinar. E aí aqui o que foi que houve? Resistiu à palavra, blasfemou, tinha um coração endurecido, achava mais fácil pegar atalhos, né? Muito melhor ouvir aquilo que a gente quer, de pessoas que consultam aí cartas e dizem só aquilo que enche nosso ouvido de coisa boa. Mas a palavra, queridos, ela vem justamente para confrontar. E esses judeus que negavam aqui a palavra, eles não queriam ser confrontados. Eles queriam viver exatamente como eles viviam. Eles não queriam abrir mão de nada. Para eles estava bom. Que negócio é esse de Jesus? Que Jesus salva, que Jesus que nada. Eu vou fazer aqui do meu jeito. Eu vou dar o meu jeitinho aqui, deu certo até hoje. Quero saber da palavra, não. Quero saber desse seu Jesus, não. E aí? Paulo fala: pois, então, seja sobre a vossa cabeça o seu sangue. Eu estou tentando trazer para você a verdade. Eu estou tentando te tirar de um abismo, mas se você quer continuar, depois, né, aquele famoso depois, não diga que eu não lhe avisei. Não diga que você não ouviu a palavra. Não diga que o Senhor não teve misericórdia de você, que não enviou ninguém a você. É mais ou menos isso aqui que Paulo, essa dinâmica aqui que está acontecendo entre Paulo e os judeus. E nos dias de hoje é da mesma forma. Quantas pessoas, às vezes, escutam a palavra de Deus, escutam, mas com o coração incrédulo, resistindo à palavra, blasfemando. E muitas vezes prefere dar ouvido a qualquer outro tipo de coisa, a qualquer pessoa, a qualquer adivinhação, a qualquer pessoa que diga algo, que seja algo que essa pessoa quer ouvir, que seja algo bom. Olha, vai dar tudo certo, viu, na sua casa. Olha, você vai ganhar muito dinheiro. Olha, você isso. Olha, você aquilo. Não, mas você tem que tomar agora um chá disso. E aí tu faz aquilo ali, tu me dá um dinheiro aqui e vai dar tudo certo. Seus caminhos vão se abrir e não sei o quê. As pessoas preferem acreditar nisso do que a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela gera um confronto. E às vezes as pessoas não querem ser confrontadas. Elas querem continuar com as mágoas. Elas querem continuar sentindo raiva do outro. Ah, é porque eu sou assim mesmo. Elas querem continuar sem perdoar, mas querem ser perdoadas. Mas não querem perdoar o próximo. E assim encontrava-se esses judeus. Ao ponto de Paulo pegar,
bater as vestes, esfregar ali suas roupas, pronto, vocês não querem, pois fiquem aí, que eu vou para quem quer. E hoje tem que ser da mesma forma. A gente precisa levar Cristo para quem quer. Precisamos levar a todos. Mas aí a gente não vai ficar insistindo. Aqueles que não querem, a gente vai saindo. E aqueles que estão ali, estão pensando, que você vê que a palavra está surtindo efeito, a gente continua. Muitas pessoas começaram aqui no canal. Muitas pessoas começaram assistindo, muitas pessoas começam empolgadas. Mas são poucas as que permanecem. Porque leva muito tempo. Eu gosto de vídeo de 1 minuto, quero ouvir só que Jesus me ama. E a palavra do Senhor não é só sobre Jesus me ama, é sobre arrependas. É sobre mude de caminho. É sobre eu abrir meu coração e deixar o Senhor fazer, transformar. Porque senão eu fico como os judeus, resistindo e blasfemando contra a palavra. Versículo 7. Saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. O voto aqui de Paulo, no versículo 6, não significa que ninguém da sinagoga teria aceitado a sua mensagem, como indicado pela conversão de Crispo e toda a sua casa. E ainda uma vez que Justus, um gentil, é mencionado como sendo temente a Deus, é quase certo que ele era um membro da sinagoga e que ficava junto de sua casa. É isso? Pregou-se para muitos, mas a atenção foi para aqueles que receberam o chamado. Paulo, ele foi ali fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. E olha que interessante, né? A gente vê aqui, ó, e creram e foram batizados. Queridos, é um passo atrás do outro. Não é assim, eu creio e vou levar agora 2 anos para me batizar. Também não é eu creio agora e já me batizo. E depende, pode ser também. Sabe? Se no seu coração você creu de verdade, por que não? É esses passos que nós temos que seguir. Versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Versículo 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo sofreu transtornos nas cidades anteriores, inclusive Filipos, Tessalônica, Bereia. Contudo, o Senhor lhe assegurou que ele teria um ministério produtivo em Corinto, o que explica a razão de sua permanência por 1 ano e 6 meses. Então o próprio Senhor, em visão, diz a Paulo: ei, não temas, fale. Ei, não se cale não, fale a minha palavra. Eu sou contigo. Pode falar que ninguém vai lançar a mão de ti para te fazer mal. Sou eu, o Senhor que está dizendo. Eu tenho muito povo nessa cidade. Nos outros lugares não. Nos outros lugares, Paulo tinha aqueles transtornos, tinha que sair corrido, fugido, escondido.
Aqui o próprio Senhor está dizendo. E por isso, a duração desse 1 ano e 6 meses. Versículo 12. Mas, sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então, o tempo em que Gálio foi procônsul da Acaia, da qual Corinto era a capital, é uma data relativamente segura na cronologia do Novo Testamento. Uma inscrição encontrada em Delfos afirma que Gálio foi instalado como procônsul no início de 51 d.C. Paulo compareceu perante ele no final desse ano. Então veja que há documentos, há papéis, coisas datados da época que confirma tudo isso que a gente lê aqui. Para outra ocasião em que Paulo foi acusado de persuadir o povo a adorar Deus de forma contrária à lei, a gente viu lá em Atos 16, esse mesmo procônsul aparece. Então, em diversas vezes a gente vai estar vendo coisas que aconteceram, muitas vezes ali se repetindo. Versículo 14. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei entre vós, vede-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Gálio nada dessas coisas o incomodava. Então Gálio pareceu perceptivo, Não quero ser juiz de tais questões. Mas também, além de ser perceptivo, ele também foi negligente. Ele não demonstrou preocupação com o espancamento de Sóstenes. É aquele famoso assim, lavei minhas mãos, o que acontecer aqui não é problema meu? Pois é. Então, não devia ser fácil manter a ordem em uma cidade provinciana, multiétnica, com pessoas de vários lugares, fortemente envolvida com o comércio e o movimento de pessoas. Então, Gálio preferiu ali a sua abordagem da não interferência. Vocês aí se resolvam, Não tô vendo nada demais tô vendo nada de agravo, tô vendo nada demais para falar que seja crime. E aí, no versículo 18, e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Não está claro se foi Paulo quem rapou a cabeça em Cencreia. Pode ter sido Áquila, Então não dá para saber. Pode ter sido o voto de Nazireu, Eles poderiam ter feito o voto de Nazireu. Depois eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Eu posso explicar o que seria esse voto de Nazireu. Se vocês tiverem a curiosidade, comenta aqui. Faz o vídeo do Nazireu, quero saber o que é. Enfim, vai depender de vocês. Se vocês comentarem aqui e pedirem, eu vou fazer esse videozinho, tá bom? Para explicar o que é o voto do Nazireu. Se Paulo foi a pessoa que fez o voto, sua ida a Jerusalém para saudar a igreja, ele pode ter incluído uma parada no templo para contemplar o voto e fazer uma oferta de seu cabelo. Então, essa atividade era incomum para Paulo, especialmente fora da Judéia, mas teria sido consistente com sua identidade judaica.
Versículo 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhes que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Então a parada de Paulo em Éfeso deve ter sido muito breve, né? Porque aparentemente ele não encontrou Apolo, ou nem com os falsos ensinos que confrontaria com uma longa estadia nessa cidade. Então ele chega, dá uma parada ali, vê, tá tudo ok, e parte. Ele não viu assim motivo, não viu necessidade. Versículo 21. Antes se despediu deles, dizendo: é-me todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Então, Paulo promete voltar a Éfeso, querendo Deus, né? Como certamente ele o quis. Paulo, ele via o seu ministério e, na verdade, toda a sua vida como estando a serviço de Deus e debaixo do seu controle. E isso é algo muito interessante, meus amados, porque às vezes a gente pensa que nós somos um monte de gavetinha, nós somos multidivididos. Não. Eu vou ser de Deus na igreja. Quando eu chegar do meu trabalho, eu vou ser lá no meu trabalho, é outra coisa, não tem nada a ver com Deus. Quando eu chegar em casa, eu vou ser mãe, vou ser esposa, também não tem nada a ver com Deus. E, na verdade, o nosso ministério, a nossa vida, ela tem essa fusão. Não dá para eu dissociar, não dá para eu separar. Não, agora é só o meu momento de trabalho e ter essa separação. Na verdade, tudo que fazemos, devemos fazer para Deus, né? Então, se é no ministério, se é pegando a palavra, é para Deus. Se é trabalhando, faça como se fosse para Deus. Sirva como se fosse para Deus. É em casa, é na faculdade, está estudando, é no seu colégio, é no banco, onde quer que o Senhor tenha te plantado, no setor de vendas, enfim, não importa. Faça como se fosse para o Senhor. Paulo, ele tinha isso com ele. Toda a sua vida era a serviço de Deus. E a nossa vida deve ser do mesmo jeito. Não dá pra gente se dissociar de Deus, não. Agora eu vou lavar a louça, eu tô no meu momento faxina, em casa, que não tem nada a ver com Deus, tem. Agradeça a Ele, se você tá limpando, teve comida que Ele proveu. Tá indo trabalhar, foi a porta que Ele abriu. As pessoas são trabalhosas, são as pessoas que Ele colocou para você falar do amor dEle para essas pessoas. Então precisamos aprender a ser como Paulo, que tinha a sua vida a serviço de Deus e sabia que Deus estava no controle. Às vezes, nós queremos tomar o controle da mão de Deus e dizer: toma, você controla esse pouquinho aqui que eu não posso, agora me devolve que aqui sou eu. Não dá. Ou a gente entrega o controle, ou a gente pega o controle. A diferença é que se a gente entregar o controle, vai dar tudo certo. Mesmo quando as tempestades se levantam. Mas se a gente pegar o controle, o destroço é grande. Porque nós não enxergamos, não sabemos o futuro. Não sabemos o que nos espera daqui uma hora. Não sabemos. Mas o Senhor sabe. E é por isso que nós temos que entregar o controle da nossa vida a Ele. Versículo 22. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Então, sabemos que a igreja que Paulo saudou foi a de Jerusalém, pois ele desceu dali. Jerusalém está, então, no nível mais alto, tá? Para Antioquia. Seu retorno a Antioquia assinala a conclusão da sua segunda viagem missionária. Versículo 23. Estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia,
confirmando a todos os discípulos. Então, isso assinala aqui o início da terceira viagem missionária de Paulo. Como nas duas primeiras, essa viagem começa em Antioquia, percorre os passos de Paulo pela Ásia Menor, especialmente a região da Frígia, província da Galácia. Então, ele vai passando, por essas regiões e vai fazendo de acordo com o que o Senhor o direciona. Ele vai pregando, ele vai vendo aonde precisa ficar, onde leva mais tempo, aonde não precisa, aonde não convém que ele fique mais. Então, sempre ali, usando a sua vida para servir a Deus. Versículo 24. Chegou a Éfaso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então, Apolo ele era de Alexandria, no Egito, a cidade mais erudita do mundo greco-romano, Visto que Apolo tinha sido instruído no caminho do Senhor, sabemos que, nessa época, o cristianismo não tinha alcançado o Egito. Todavia, seu conhecimento do cristianismo era deficiente, pois ele conhecia somente o batismo de João Batista. Então, alguns entendem a expressão fervoroso de espírito como significando que Apolo já era cheio do Espírito Santo. E é provável também, no entanto, que ele era sincero com respeito à sua fé, nascente em Cristo, mas ainda não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Versículo 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e, quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então vamos lá. Aqui no versículo 26, a gente vê que ele fala ousadamente acerca de Jesus e que isso não é o suficiente. É preciso também compreender a fé perfeitamente. Áquila e Priscila prestaram um favor a Apolo e também ao reino, ao dedicarem tempo à sua instrução. E logo que a habilidade retórica de Apolo estava casada com uma compreensão exata da fé cristã, ele partiu de Éfaso e foi para Acaia. Ele convencia os judeus publicamente, usando técnicas apologéticas, educativas, semelhantes às de Paulo. Nada disso teria sido possível se não fosse a fidelidade de Áquila e Priscila. Amados, olha que coisa interessante, que é um casal, Áquila e Priscila, e ele viu ali então Apolo falar de maneira ousada na sinagoga, e aí eles viram que ele tinha uma eloquência boa, mas tinha um conhecimento raso. Ele não tinha um conhecimento mais aprofundado acerca do Espírito Santo. Quem era o Espírito Santo? Ele só sabia do batismo de João, como está escrito aqui. E aí o que é que Priscila e Áquila fazem? Eles chamam e ensinam. Olha só, levaram e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus.
que é isso. Eles vão falar de uma forma mais precisa, de uma forma mais aprofundada. Vai explicar ali Apolo, né, a palavra de uma forma mais aprofundada. É ou não é diferente quando você abre a Bíblia e lê sem entendimento nenhum, e quando de repente você abre aqui no estudo e você começa a entender de uma forma mais clara. Você começa a se aprofundar ali nas escrituras, você começa a entender de uma forma diferente. Você sai do raso e vai para o mais profundo da palavra. Dá muito mais segurança, amados, quando você fala daquilo que você conhece, daquilo que você sabe, daquilo que você estudou, daquilo que você se aprofundou, do que você ir e falar assim por alto, mas assim, naquela dúvida, naquela incerteza, será? Eu só sei isso. Então aqui, eles declararam mais precisamente o caminho de Deus. E além disso, eles animam. Querendo ele passar a Cássia, o animaram os irmãos. E é isso que a gente precisa fazer, meus amados. Animar uns aos outros. Falar bem uns dos outros. Olha, eles escreveram aos discípulos que o recebessem. Falar bem, não falar mal. Hoje eu tenho visto muito aquela coisa assim, nas entrelinhas, sabe? A pessoa, mas aquele tem um defeito, isso, vira aquela murmuraçãozinha e quando vê, já tem uma rodinha e as coisas se estendem e não se resolve. Vamos parar, vamos. Eu não sei para quem é, mas Deus sabe. Eu não sei por que eu tô dizendo, mas é isso, vamos parar. É feio. Vamos animar os irmãos. Vamos escrever coisas boas uns para os outros. Vamos dar indicações boas de um para os outros. Olha, e tendo chegado, aproveitou muito pela graça dos que criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. E é isso que precisa ser feito, amados. É isso que precisa ser feito. Então, concluindo aqui, nossa aventura continua, né? O evangelho, ele se espalha assim como Jesus disse, o fermento na massa. Paulo segue visitando cidades, nações, né? Sendo agraciado com vários auxiliadores vindos de toda parte de Deus. Áquila e Priscila são exemplos disso. Um casal humilde, obediente aos mandamentos de Deus, ajudam Paulo sobremaneira em tudo, e é assim nossa caminhada. Deus nos presenteará com amigos companheiros, irmãos de fé, para nos ajudarem a concluir o nosso propósito. Porque sozinhos nós não somos nada. Justus e Crispo também, filhos na fé de Paulo, são salvos, e todos da sua casa. Isso levantou a acusação de alguns judeus que levaram Paulo perante a Gálio, né, que não quis se envolver na questão. E Deus fala com Paulo, diz que nenhum homem tocará nele. E Paulo continua a sua missão, salvando e pregando a salvação. Precisamos ser como Paulo, levando a palavra, salvando, pregando a salvação. No caminho, Áquila e Priscila conhecem Apolo, o jovem de Alexandria que conhecia parte da mensagem. Olha aí, parte. Conhecer parte não é conhecer todo. Quando eu tenho só parte de uma coisa, fica muito vago, né? Fica tudo muito vago. Então, foi ajudado, né, por eles a ter a visão completa da obra de Jesus e não somente o que conhecia. Não perca essa oportunidade. Deus colocará pessoas assim em nossas vidas,
que necessitam de mais conhecimento, e assim também poderá ensinar alguma coisa. O evangelho, então, ele é difundido entre os gentios, gregos, judeus, alexandrinos, e Jesus, ele é conhecido. Olha, aqui eu coloquei um mapa, né, para a gente ver aí a rota que Paulo fazia. Saía de Antioquia, aqui, ia para Tarso, para Derbe, para Listra, para Icônio, Antioquia da Priscila, para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todos os nomezinhos, ó, Bereia, Tessalônica, Corinto, ó, todos os nomezinhos que a gente escutou aqui, né, que é um mapazinho da terceira viagem. Jerusalém tá aqui embaixo. E olha aí o quanto Paulo viajava, o quanto Paulo saiu da sua zona de conforto e foi de lugar em lugar levando a palavra do Senhor. Pensa que toda a vida ele era recebido, ele ganhava passagem de avião para ir levar a palavra, ele ganhava hotel 5 estrelas? Não, muitas vezes ele saía, era corrido. As viagens eram de barco, ainda não tinha avião. Era de barco, era de jumento, de camelo, do que tivesse. Aqui, ó, essas partes aqui, ó, eram viagens de barco. Tinha que passar pela água, tá vendo? Pensa que muitas vezes era bem recebido, muitas vezes saía corrido, escondido, apedrejado. E hoje nós temos uma situação atual aqui no Brasil, tá? Falando do Brasil, nós não sofremos ainda perseguição. Você pode ter sua Bíblia, você pode comprar sua Bíblia, ler sua Bíblia, estudar sua Bíblia. Amados, tem países que não pode. A perseguição, são mortos. São mortos. Existe um site chamado Portas Abertas. Se você tem dúvida do que eu estou dizendo, acesse esse site. Lá eles têm uma lista mundial, os países que têm mais perseguição. Perseguição ao ponto de você não poder ter uma Bíblia, senão você é morto. Pessoas são presas, são espancadas, são, meu Deus, torturadas em nome da palavra do Senhor. E aqui nós temos a liberdade, às vezes nós temos preguiça, temos falta de tempo, temos cansaço. Nada nos impede de pegar a palavra. Nada nos impede. Ah, Gisele, mas eu não sei pregar. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. Compartilha com a irmã da igreja, com aquela que não é da igreja. Ou você quer estudar a Bíblia? Vamos estudar aqui, ó, tem um canal aqui. Passa. Você vai estar ajudando a compartilhar do mesmo jeito. E de tanto você assistir, se você realmente, né, estudar, não tem como alguém chegar e te fazer uma pergunta sobre algo da Bíblia e você sabe, não tem como você ficar calado, você vai responder. Você vai em qualquer momento da sua vida. Deus vai colocar alguém no seu caminho para você falar do amor dele para essa pessoa. Então que estejamos preparados. Que estejamos preparados na palavra do Senhor, tá bom? Então esse é o meu convite para você. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, somos gratos, Senhor, por essa palavra. Somos gratos, Pai, por todas essas instruções, Senhor, que temos aprendido acerca da Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, ser como Paulo, levar ali a Tua palavra, sair da zona de conforto, ter a nossa vida, Senhor, para o Teu serviço, para o Teu reino, Senhor, que não venhamos fazer distinção, repartição, Senhor, da nossa vida, mas que venhamos, Senhor, nos lembrar que somos Teus, que estamos aqui, Senhor, para Te servir em todas as ocasiões, Senhor. Que o nosso coração, Deus, venha ter fome e sede da Tua palavra, que venhamos estar instruídos, ó Deus, na Tua palavra, para que possamos, Senhor, levar essa instrução para o coração de outras pessoas, Senhor, para que elas venham Te conhecer. Sê conosco, Senhor. Abençoa cada casa, cada lar, Senhor. Dá mais sede e fome, Pai, da palavra a todos esses que estão assistindo esse vídeo neste momento. Que a casa deles sejam cheios da Tua presença, Senhor.
Desde já somos gratos a Ti por tudo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. E fica aqui então o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, assim você vai receber todos os vídeos novos, né? Ative o sininho aí que cada vez que eu postar um vídeo, às vezes tem vídeo de oração, tem vídeo de palavra e esses vídeos, eles são aleatórios, não tem dia nem tem hora, então se você ativar o sininho aí, a qualquer momento eu vou estar entregando uma palavra do Senhor para você. E o estudo é todas as terças, esse sim, tem dia e tem hora, todas as terças às 20 horas. Então, desde já eu te convido, né, para próxima terça, para estudarmos junto o livro de Atos 19. Vocês são meus convidados, compartilhe, convide mais pessoas para participar desse estudo e não esqueça de comentar aqui se você quer que eu faça um videozinho sobre o que é o voto do Nazireu, tá bom? Eu só vou fazer o vídeo se vocês comentarem. Então, é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.